Doutor Ricardo deseja sustentar? Bom dia, presidente. Por gentileza, no prazo regimental. Pois não. Concedo a palavra, prazo regimental 10 minutos. Pois não. Senhor presidente, primeiro cumprimento, uma alegria reencontrá-lo ainda aqui à distância dessa tribuna e na pessoa de quem cumprimento o eminente relator, doutor Antônio Cavalcante, e também a doutora Adriana Sete. Já que esta igreja turma optou por fazer o levantamento do segredo de justiça, apenas reitero o pedido aqui do nosso cliente, já que envolve uma grande banca de advocacia que se estabelece não só aí na Paraíba, mas também em outros estados da federação, já que o pano de fundo que se discute é vínculo de emprego envolvendo advogado por contrato de associação. Feito esse registro, senhor presidente, e trazendo um fato novo, todos tivemos ciência recentemente que Sua Excelência, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, despachou no tema 1389, determinando o prosseguimento na fase inicial, ou seja, na fase de conhecimento, em relação à produção probatória e respectivos julgamentos, ou seja, primeiro e segundo graus, envolvendo naturalmente casos de vínculo de emprego, de relações de trabalho que não necessariamente se entendam como relação de emprego. Me parece, senhor presidente, doutor Antônio Cavalcante e doutora Adriana Sete, que a determinação de Sua Excelência, ao permitir esse prosseguimento dessas ações nestas fases em particular, obsta, salvo o melhor juízo, que o prosseguimento desta ação, ainda que se encontre na fase de cumprimento de sentença, possa assim permanecer justamente para que se mantenha uma coerência, independentemente do resultado, doutora Adriana, que se vá definir lá na frente por parte do Supremo Tribunal Federal, se essas questões envolvendo vínculo de emprego, em particular de contratos de associação, possam ou não subsistir. E a tese de fundo, doutor Antônio Cavalcante, embora já conhecedor do entendimento de Vossa Excelência, diz respeito à inexigibilidade do título executivo judicial. Não por outra razão, e de forma muito respeitosa ao judicioso voto que Vossa Excelência certamente traz aqui a esta egrégia segunda turma, é que subsiste no nosso ordenamento jurídico o tema 360. Eu acompanhei ao longo da sessão, desde o início aqui da segunda turma, e ouvi o presidente comentando que vivemos numa era de precedentes. E o tema 360, senhor relator, ele justamente confirma a constitucionalidade dos artigos 525, parágrafo segundo, perdão, segundo e 14º do CPC. E esse tema trata exatamente da possibilidade que existe hoje no âmbito não só do Supremo Tribunal Federal, mas do Judiciário como um todo, de que não é possível mais permitir a execução de títulos executivos que estejam em interpretação em desconformidade com os parâmetros da Constituição Federal. E não fosse só o CPC, nós temos também na CLT, senhor presidente, um dispositivo específico, que é o parágrafo 5º do artigo 884, que permite exatamente a mesma alegação. Ora, não fosse isso, não seria possível trazer na fase de cumprimento de sentença justamente a hipótese do que hoje a doutrina mais balizada chama de vício transrescisório, que é aquele vício que acontece quando uma determinada decisão judicial, ela na verdade decide um determinado processo, porém em desconformidade com o entendimento que já foi inclusive pacificado ou que tem sido reiteradamente reafirmado por parte do Supremo Tribunal Federal. E, senhor presidente, doutor Antônio Cavalcante e doutora Adriana Sete, eu tomei a liberdade, os memoriais foram encaminhados aos gabinetes de Vossa Excelência, inclusive constam do próprio sistema do PJE. Eu aqui fiz nominação de forma exemplificativa, a partir do parágrafo 14º do memorial, perdão, há três reclamações constitucionais do Supremo Tribunal Federal. Uma de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que é a reclamação 58177 de São Paulo.
outra de Sua Excelência o ministro Cristiano Zanin, que é a reclamação de número 64.170 do Rio de Janeiro, e a outra de Sua Excelência o ministro André Mendonça, que é a reclamação 69.434 do Rio Grande do Sul. Todas elas, sem exceção, senhor presidente, tratam sobre vínculo de emprego de advogado frente ao escritório de advocacia, sob o pretexto, né, de que haveria subordinação, sabendo naturalmente que nós estamos diante de um cenário de um contrato por associação e que hoje, mais do que nunca, o próprio Estatuto da OAB reafirma a sua legalidade. Nós não estamos diante de uma pessoa, com todo respeito, claro, a propositura do voto de Sua Excelência, o ministro, eminente ministro desembargador, perdão, de uma pessoa hipossuficiente, né? Nós estamos diante de um advogado que tem formação universitária e que, pelas hipóteses do artigo 166, senhor presidente, não é possível se presumir à época qualquer fraude no que diz respeito ao vício de consentimento. E isso, com todo respeito, me parece violar a boa-fé objetiva, que é o verídico contra o fato próprio, a partir do momento que o advogado adere ao modelo alternativo de associação e, posteriormente, busca a reafirmação do seu vínculo de emprego. E o último ponto que aqui destaco, senhor presidente, doutor Antônio e doutora Adriana, é que essas ações individuais, que foram pontuais, ajuizadas por alguns advogados, elas tiveram o lastro, doutor Antônio, em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, justamente aí do TRT da 13ª Região, que é a ACP 419, me permita aqui citar o número, traço 22 de 2020. Essa CP reconheceu de forma indistinta à época o vínculo de emprego de contratos de associação de advogados envolvendo justamente essa referida banca da advocacia. Acontece que, senhor presidente, doutor Antônio e doutora Adriana, é que a CP, a decisão que lastreava o vínculo de emprego, que está sendo inclusive utilizada aqui nesta ação para buscar o mesmo objetivo, ela foi cassada por sua excelência, o ministro Nunes Marques, na reclamação número 65838, justamente da Paraíba. E o que foi colocado dentro da decisão, e aqui arremato a minha fala, é que nós estamos, repito, diante de um vício transrescisório, de uma exceção, de uma inexigibilidade do título, que é, com todo respeito, por mais que a coisa julgada ela deva ser respeitada, mas o Supremo vem permitindo relativizações em situações excepcionais, o que me parece ser exatamente esse cenário em que, de forma, repito, reiterada, a Suprema Corte tem afastado o vínculo de emprego envolvendo contratos de associação com escritórios de advocacia. Então, por essa razão, eu peço vênia ao excelentíssimo senhor relator, cumprimentando naturalmente Vossa Excelência pelo judicioso voto que certamente traz a essa segunda turma, mas clamo por uma reformulação ou ao menos uma maior reflexão por esta corte sobre essa hipótese específica da inexigibilidade do título executivo pautado num vício transdecisório e que se funda no tema 360 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual agradeço pela atenção que me ouviram e devolvo a palavra à presidência. Muito obrigado. Eu vou, nesse caso, ah, pedir vista regimental e vou apenas justificar aqui como uma nota de rodapé mental. Eu, na fundamentação, como sempre, substancioso voto do relator, Sua Excelência entende que não há aderência da matéria pano de fundo com o tema 1389. Nesse aspecto, eu dissenso. Eu acho que nesse caso há aderência, apesar de não se tratar propriamente de pejotização, como esse tema ficou conhecido por fora dos muros do judiciário, há uma contratação em tese de um autônomo mediante contrato de associação. Então, eu acho que essa circunstância, esse debate, atrai a aderência, como se hoje diz, ao tema 1389. No entanto, o que me leva a pedir vista regimental é o aspecto processual, porque se nós formos classicamente analisar as reclamações,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, as reclamações constitucionais, historicamente as reclamações não eram admitidas quando os processos já transitavam em julgado, né? Ah, isso é assente. No entanto, durante os debates, eu estava fazendo uma pesquisa especificamente nesse tema 1389. Há uma oscilação muito evidente nessa análise de reclamações sobre a matéria quando o processo já transitou em julgado. Eu até tomei nota aqui a reclamação 81, 188 e a 75478, admitindo e suspendendo o curso de execução, e vários outros processos, nos casos não admitindo a reclamação. E isso se dá pela, eu diria, evolução daquilo que se chamava anteriormente, né, de coisa julgada inconstitucional, aquela construção que passou a surgir, sobretudo após no final do século passado, né, no próprio inserção no próprio CPC, aquela positivação que hoje está, eu diria, consagrada naqueles dispositivos, acho que é o 525, 535 do CPC. Então, eu vou, nesse caso, necessito realmente fazer um estudo mais aprofundado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque, como disse, né, nós hoje em dia precisamos estar muito atentos ao que as cortes de precedentes fixam, porque eu penso que o pior para o sistema é quando nós, eventualmente, julgamos em desacordo com os precedentes vinculantes. Por isso que eu estou pedindo licença ao relator para, após o voto do relator, pedir vista regimental. Doutora Adriana, aguarda. Então, após o voto do relator, que rejeitava a preliminar, e rejeitada a preliminar unânime, nos termos do voto do relator, e após o voto do relator, que negava provimento ao agravo de petição, pediu vista regimental ao desembargador Leonardo. O processo voltará à pauta mediante publicação. Senhor presidente, muito obrigado pela deferência. Bom dia e um bom Só um trabalho, registro, Ricardo. obrigado. São registros de fato para que o senhor possa melhor trabalhar a questão. Eu não entrei neste processo com reclamação constitucional, tampouco com ação rescisória, tá bem? Para ser transparente em relação à minha condição. Muito obrigado. Agradeço os esclarecimentos. Desejo uma boa tarde, bom dia e boa tarde, doutor Ricardo. Obrigado, igualmente.